Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. E aqui meu bichano, né, gente? Meu gatinho. Ai, ai, é um vagabundo, já tá aqui dormindo já de novo, né? Veio aqui gravar comigo aqui. Gente, muito obrigado. Agradeço a Deus novamente por cada irmão e irmã que volta aí para observar as notícias e o conteúdo do meu canal, que eu recolho com muito carinho. Agradeço cada inscrito que está comigo desde o começo, que possibilitou a inscrição e se mantém firme, né, aí comigo, observando as notícias e observando também com carinho esse momento chegar. Agradeço a todos os novos inscritos que me conhecem diariamente através das recomendações do algoritmo, né, e do YouTube. Que Deus abençoe vocês e que cada um aí que me vê possa concluir seus sonhos e objetivos. Eu trouxe, hoje continua sendo quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021, eu trouxe mais um fluxo noturno, e vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e seguimos com as atualizações, dei aquela passadinha marota ali no canal do Mark, né, gente? Então vamos lá. É um bom dia, estamos um dia mais perto do grande RV. Eu me sinto como uma criança no banco do trás do carro do seu pai perguntando: já chegou? É emocionante, eu sei. É como abrir um calendário de RV a cada show conforme nos aproximamos de nosso final de resgate e trocas. Essa é uma ótima maneira de ver as coisas. Estamos nos aproximando um pouco mais a cada dia. Ed disse que estamos próximos, você concorda? Sim, o que estamos ouvindo é que todos estão no lugar. As pessoas estão sentadas onde devem estar. Temos mais pessoas viajando que chegam enquanto se preparam para o processamento em 4A. 4A são todos aqueles que fizeram toda a sua papelada e entregaram sua moeda. 4B somos nós que ainda estamos segurando nossa moeda e esperando para trocar. Nenhum pagamento que vimos desde ontem. Apenas mais pessoas viajando para onde precisam estar. Realmente, quando isso vai acontecer, não era para ser um grande dia? Outro guru disse em recapitulações que as baleias estão passando sem falhas. Isso é em breve. Atualizações. Eles continuam trazendo as pessoas no Tier 4A e estão sendo processadas. T4A é um grupo de teste para testar os centros de resgate e tudo está indo sem problemas. Seu contato no nível 3 foi pago, Mark? Bom, ele pode ver o dinheiro em sua conta, mas não pode tocá-lo. Ele está extremamente frustrado. Você ouviu que eles terão outros banqueiros? Isso é uma capa para os chapéus brancos fazerem as grandes coisas? Sim, já ouvi essas duas coisas. Você soube que Simon Parkers sobre uma nota de $50 do Iraque e que todos os cidadãos iraquianos receberam um cartão para gastar sem reembolso? Sim, eles receberam cartões. É assim que eles o chamam, QI. Estou ouvindo coisas muito semelhantes do Iraque. O Iraque fora do capítulo 7, então o valor do dinar agora pode aumentar. Todos os bancos sabem sobre a redefinição e têm a nova moeda? Bom, a maioria dos bancos não sabem. As pessoas envolvidas com isso não se importam. Mas muitas outras pessoas que viram os novos USNs nos bancos para o lançamento em breve estão começando a comentar sobre isso. Meu banco anunciou que fechará sábado, domingo e segunda-feira. Preparando para o RV? Talvez. Mark Z menciona um artigo. Mango diz, elogia o dólar ZIN. Acho que este é importante. Saiu ontem do Zimbábue. Aqui está uma declaração-chave do artigo. A confusão vem do fato de que em 2019 separamos a moeda local da moeda estrangeira. Tínhamos um instrumento legal. Foi aqui que eles se separaram do mundo fiduciário
e da moeda estrangeira, e foram para uma moeda lastreada em ativos. Havia artigos semelhantes saindo da Rússia e saindo do Iraque, assim como o Iraque começou a se mover em direção ao seu dinar, ou moeda digital lastreada em ouro. Acho que esse artigo do Zimbábue é importante. Eu acho que eles estão nos dando um aviso sobre o que podemos esperar e o que eles estão fazendo. Mango diz elogiozinho do dólar. Eu vou deixar um link na descrição sobre isso, tá, gente? Porque só fazendo um breve adendo, né? Tem muitas pessoas que falam, o dólar, essa reavaliação do Zimbábue, não sei o que, não existe, não sei o que. Eu acho essas pessoas totalmente desprovidas de informação quando falam uma coisa dessa, porque isso está claramente estampado nos jornais dos arquivos do Zimbábue, dos arquivos do Iraque. Isso interessa muito as opções com reavaliações do dólar zimbabueno em diante, que é uma moeda que já foi já está fora de circulação já há anos, né, gente? Mas ela será resgatada sobre as suas taxas e vai deixar muita gente de queixo caído quando isso acontecer também, porque vai deixar muita gente rica, né? Nós não sabemos as taxas ainda a serem impostadas, certamente, né? Mas eles estão falando algo de 70 centavos por dólar, alguma coisa assim, que isso já seria muita coisa, né? Então, aos detentores desses títulos e outros afins humanitários, propriamente com a redenção em si, ou escuta histórias que poderão resgatar a quantia que quiserem, né? Para prover seus fins humanitários e seus projetos e tudo, mas tudo isso bem declarado, né? De acordo com os bancos ou instituições que vão fornecer esses fundos para essas pessoas. E vamos seguindo, né? Lembre-se, Zimbábue tem 700 trilhões de dólares em ouro no solo aos preços de hoje. Deixe isso penetrar na mídia. Taxa de dong, o que eu estou ouvindo com mais frequência agora é 2 dólares e 30. Alguém ouviu alguma coisa relacionada ao fundo fiduciário de Saint-Germain sendo aberto dessa vez? Sim, ouvimos, e há uma grande possibilidade de que esses fundos sejam abertos. Eles disseram que a Casa Branca foi iluminada com ouro e roxo, e estão dizendo que isso significa que eles acham que são os fundos de Saint-Germain Trust. Tanto o ouro quanto a prata caíram essa manhã e até agora continuam caídos. O mercado caiu quase 140 pontos. Precisamos desse sistema antigo indo para o crash. Desligue tudo o mais rápido possível. Dizem que vai haver uma nova bolsa de valores. Tem que ser melhor da que temos agora. Tanto a Câmara como o Senado aprovaram um projeto de lei para elevar o limite de teto da dívida e o limite do débito dos Estados Unidos. Eles aumentaram o teto da dívida e continuam sustentando o mercado de ações. Como pode acontecer alguma coisa se eles continuarem a cobrir todas as dívidas? O teto da dívida realmente não vai nos afetar. Apenas mais uma palha empilhada sobre o camelo para trás, como eles querem quebrar. Os Illuminatis foram mais fortes do que pensamos nesses últimos anos, e é por isso que precisamos de um acidente primeiro para o RV. Sim, eles realmente foram cavados com mais força, e a luta foi mais difícil do que eles pensaram que seria. Foi decidido que seria mais fácil deixar o acidente ocorrer. É impulsionado por eventos, e pode ser hoje, pode ser amanhã, mas sinto que estamos dentro de alguns dias de ver isso. Será um efeito dominó indo de leste para oeste. From Zero Hedge. Não houve nenhuma narrativa do mercado coerente, além de simplesmente esperar o surgimento de eventos de risco. Alguém mais se sente como Charlie Brown tentando chutar aquela bola de futebol? Jesus abre as janelas do céu e derrama uma bênção que não podemos conter. Acreditamos que troca Dong Dinar e Zin acontecerá no mesmo tempo. Estaremos vendo publicações sobre onde agendar compromissos nos centros de resgate. Ainda não foram lançadas. Estamos no nível 4 ou nível 5, perdão. Ninguém aqui está no nível 5. Se você sabe sobre isso e tem os contatos no nível 4, o Tier 5 é do público em geral que não acredita ou não teve nenhuma ideia de que isso era real
e obterão taxas do banco se forem trocar. Bom, meus amigos, então, a princípio no canal do Mark, né, são algumas novidades sobre ontem à tarde, né? Eu gostaria de trazer também, quero ver se eu trago o que ele falou ontem à noite, ainda que obteve uma nova informação, né? Só que para nós nos mantermos firmes e concatenados, né, e sabermos de fato como esse processo se desenrola, nós temos que saber sobre isso, né? Então eu quero ver se eu trago aí o que ele falou o mais breve possível, né? Vou procurar entender, eu ainda não consegui fazer, mas vou procurar entender e trazer aqui no YouTube aqui o vídeo sobre o que ele falou ontem, né? Possivelmente eu faça isso para amanhã cedo, né? Mas vamos continuando. E o que eu pude escolher ainda hoje para essa noitinha é o seguinte, gente. O especialista econômico destacou, na terça-feira, a necessidade de emitir uma resolução do Conselho de Segurança para retirar o Iraque da tutela internacional depois de pagar suas dívidas externas ao Kuwait, indicando que a resolução prevê a proteção do Iraque de qualquer outras reivindicações compensatórias. Disse em um comunicado à agência de informação que o Iraque saiu do capítulo 7 e passou para o 6º por um motivo importante, que é garantir a influência do Conselho de Segurança da ONU permaneça no país, observando que a sobrevivência do Iraque, sob tutela internacional, é manter a influência americana dentro do Iraque. Destacou também que o Iraque pagou as dívidas da última guerra ao Kuwait, que totalizaram 54 milhões de dólares, e, portanto, o Iraque está fora do controle do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, explicando que o governo iraquiano transmite a propaganda pela sobrevivência e influência dos Estados Unidos e forças dentro do Iraque. Acrescentou que o governo iraquiano está pressionando pela sobrevivência e mantendo o país, que coloca o Iraque sob a tutela do Conselho da ONU. E destacou também que depois que o Iraque encerrou todas as suas obrigações financeiras para com o Kuwait, o Conselho de Segurança deve emitir uma decisão para remover completamente o Iraque das disposições do capítulo 7 e encerrar o trabalho de todos os comitês e instituições financeiras bancárias que exercem o papel de tutela sobre as receitas do petróleo, liberdade da importação e a realização de transações financeiras e monetárias. O orçamento está livre do déficit e com superávit fiscal confortável. Os temores de que a economia do país seja prejudicada pela disposição do Federal Reserve em encerrar o financiamento barato e aumentar as taxas de juros do dólar no primeiro semestre do ano que vem se dissiparam. Essas preocupações são reais. Para países que importam petróleo e têm dívidas de curto prazo em dólares com o Egito, como Egito, Turquia, Paquistão e alguns países pobres da África que sofrerão com a falta de liquidez em dólares. Por outro lado, análises econômicas publicadas em jornais internacionais prevêem que países como o Iraque terão aumento das importações em função da alta taxa de juros do dólar por vender petróleo e gás natural a preços mais elevados dos Estados Unidos, moeda, além de pagar a contra-importação em dólares altos e comprar em mercados de moeda baixa como China e outros países do sul da Ásia. Esse otimismo foi justificado pelo economista Bassem Anthony, explicando que os fundos iraquianos depositados no Banco Federal dos Estados Unidos são investidos com juros que aumentam anualmente e não dinheiro congelado. Lembrando que o Iraque tem acordos bancários com os Estados Unidos e seus saldos vão atrair investimentos internacionais. Anthony expressou seu otimismo sobre o futuro da economia iraquiana, em conjunto com o aumento do preço do barril de petróleo e o aumento das receitas, observando que este aumento superou a intimação da mídia sobre o vírus corona e a nova mutação Omicron, e o orçamento próximo estará livre do déficit devido ao superávit de fundos. O economista concordou com esse otimismo, observando que o Iraque tem acordos para proteger seu dinheiro do Banco Federal dos Estados Unidos, ressaltando que os Estados Unidos sentem algum perigo para seus interesses por parte do Iraque. É natural tomar medidas para proteger os interesses. Explicou que a existência de uma economia forte, sólida e equilibrada que trabalhe na autossuficiência é difícil hoje.
porque o mundo inteiro está trabalhando de forma conjunta e integrativa para traçar um quadro completo da economia, clamando pelo sucesso da economia iraquiana, reduzindo a porcentagem de importadores e aumentando as taxas de exportação. Foi destacado que o Iraque é caracterizado por muitas capacidades econômicas diferentes devido à sua localização geográfica e suas altas capacidades no nível de minérios metálicos e petróleo. O Iraque está classificado em nono lugar do mundo em recursos naturais, sem mencionar os potenciais agrícolas e turísticos de todos os tipos, e a geografia como um importante corredor que liga o continente da Ásia ao norte da Europa. Foi apelado à criação de um conselho econômico similar ao conselho judicial, longe da política, dirigido por especialistas com o pensamento moderno e capazes de desenhar os planos futuros para o desenvolvimento da economia iraquiana. O Partido Democrático do Kurdistão, o partido mais próximo de nós, está empenhado em implementar o artigo 140 e a Lei do Petróleo e Gás. O Partido Democrático do Kurdistão anunciou o que mais se aproxima de negociar com ele se compromete a implementar o artigo 140 e a Lei do Petróleo e Gás. O ex-membro do parlamento, Abdul Salam Behari, disse: para o programa não anunciado transmitido pelo canal de satélite Al-Furha hoje, o Tribunal Federal vai reconsiderar as decisões do Judiciário Eleitoral e não pode ser discutido antes do período de recursos, e a declaração de Kebab Talibani confirmou que devemos ir com uma delegação unificada para negociar com Bagdá, e isso significa que o equilíbrio não é mais do interesse deles como era em 2018. Ele acrescentou: nós nos recusamos a aceitar a imposição de um fato consumado pela Assembleia Nacional do Kurdistão, e não há nenhum texto constitucional e legal que garanta seu direito de chefiar a República. Quanto à reposição do presidente da região do Kurdistão, ela é determinada por uma votação no parlamento e qualquer pessoa tem o direito de se candidatar. Bervari disse: o Partido Democrático do Kurdistão pediu aos líderes dos partidos curdos vencedores que realizassem uma reunião no nível dos primeiros líderes para apresentar uma visão unificada para as negociações com Bagdá. O Partido Islâmico disse: não estamos interessados em uma nova geração, deseja a oposição e a democracia, aspira à participação do PUK nas negociações e a declaração de Kebab dá esperança para isso. E foi acrescentado também que todas essas reuniões se enquadram na estrutura de apresentar a visão geral e ouvir as respostas. Mas as declarações foram de que ele sentiu mais a compensação do que os sadristas. Isso reflete a possibilidade de formar uma aliança de democratas e determinação. Bervali apelou ao governo federal para proteger regiões e fronteiras da região, que é o dever do Estado e não dever do Sr. Sadir. As disposições da Constituição em relação ao artigo 140 e Lei de Petróleo e Gás e outros foram conservadas nessa reunião. Bom, meus amigos, resumindo, né, a interpretação, eles fazem grandes movimentações a fim de aumentar preços nas receitas de petróleo, gás e combustíveis para seu país, visto a crise mundial iminente que já se apresenta. Essa crise não pode chegar ao Oriente Médio, então eles estão vendo isso, e não pode chegar ao Iraque, Bagdá e todas essas questões de autossuficiência, né? Eles não querem que isso afete, então eles já estão tentando aumentar as suas receitas, e é por isso que vemos alta nos combustíveis, preços e bens, né? Porque, de certa forma, a natureza mãe, né, torna isso um pouco mais caro à medida que a inflação de tudo aumenta, né? E toda essa questão reformulada ainda não acontece para que possamos ter acesso a esses recursos, né? Então, o petróleo ainda vem sendo uma fonte de combustível muito, muito cara e vem afetando, né, também a economia drasticamente.
e acredito que deixará logo em breve de ser um recurso do qual lastreará moedas, né? Em si, eu acho, principalmente o dólar, eu acho que em breve voltaremos à época do padrão ouro, assim como eu venho falando todos os dias, né? E vemos também novos crashes globais, né, meus amigos, na rede imobiliária, com a China, e estamos observando essa posição a partir desses provedores. Não há muito o que se comentar. Os detentores de títulos eles ainda aguardam e vão continuar aguardando até o próximo dia 23, né? E toda essa questão com o Iraque e toda essa reavaliação a começar com o Daimler, em breve se concluirá. Eu tenho fé que em breve se concluirá, né? Meus amigos, por essa noite de quinta-feira é o que eu tenho para todos vocês, é o que eu pude colher desses provedores de notícias que nos dão essas informações, né? Um carinho no gato. E estamos aí, né, meus irmãos? Um beijo para todos, fiquem todos com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E todos os tripulantes da nave, agora junto comigo. Ao infinito! E além! E sempre além, né, meus irmãos? Fiquem com Deus, tenham uma excelente quinta-feira. Recordem-te do entusiasmo, do ânimo. Elas são forças espirituais internas, das quais as pessoas que têm são diferentes e fazem a diferença sobre o seu redor, sobre o redor da vida e ao redor de sua espiritualidade, né? Às vezes eu sou julgado por pessoas que acham que eu falo mal de outras religiões e não sei o que, não sei o que lá. E, gente, eu não falo sobre religião. Meu amigo, desculpa se eu te ofendi em alguma coisa, mas eu peço que você me interprete da maneira correta. Eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade. A religião em si, as pessoas têm que ter a fim de buscar algo que faça bem para elas. Existem muitas pessoas conectadas com a espiritualidade de Deus e não têm uma religião, não é mesmo? Mas a própria Bíblia diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é dito várias vezes na Bíblia, em Apocalipse, gente. Então, de certa forma, precisamos caminhar até a casa de Deus, que é a igreja também. Né? Mas muitas pessoas se envolvem com as igrejas e com as religiões de uma maneira saudável. Né? A religião, para algumas pessoas, é motivo de guerra. E algumas pessoas não têm religião, mas elas têm espiritualidade. Elas se conectam com o verdadeiro Deus. E é para todas essas pessoas que eu falo, não falo mal de religião nenhuma aqui não, gente. Teve uma pessoa aí que me deixou até chateada, porque falou que eu meti o pau em outras religiões. Eu quero que ela me prove aonde que eu falei isso, né? Mas enfim, eu não entra por esses olhos e sai por algum lugar por esses ouvidos, né? Mas em si, porque não é isso que eu faço, né? Eu quero trazer uma visão que as pessoas podem encontrar a Deus dentro de si mesmas, né? E há alguns mandamentos da Bíblia do qual nós não devemos fugir, independente da religião, né? Porque a Bíblia não prega a religião, a Bíblia não fala sobre religião, né? Ela fala sobre as épocas, ela fala sobre a espiritualidade, né? Fala sobre algumas doutrinas, né? Em si, mas temos que observar com calma, né, gente? E vamos com calma, né? Eu não estou aqui para meter o pau, como esse cidadão disse aí, em ninguém, em nenhuma religião. Eu acho que tudo que aproxima a pessoa que aproxima a pessoa de Deus é bem visto, ou de alguma forma a espiritualidade que constrói a vida dela um caminho melhor. Isso para mim já é celestial, já é espiritual e já é da bondade, já do nosso interno, né? É isso que eu penso, né, meus amigos? Então, se eu ofendi alguém ou alguma coisa, ou alguma instituição, né, ou alguma religião, me desculpem, né? Somos fadados ao erro, mas também somos fadados ao perdão. E quem não perdoa é que tem que ser perdoado, não é mesmo? Meus amigos, fiquem com Deus. Tudo de bom. Eu volto amanhã com novidades. Quero ver se passo aí no canal do Mark mais à noite, né? E trago algumas novidades para a gente poder se situar no âmbito global do RVGCR. Fiquem todos com Deus, tenham um bom descanso, que Jesus abençoe a sua noite, dê uma boa sexta-feira amanhã para cada um de vocês também, né? Tchau, tchau, meus amigos. Deus abençoe grandemente.